denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, e atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Jovem Pan, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, que é muito importante isso que descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre Núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o Núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu mostro também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no Núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28/11, expôs os nomes dos militares, ou seja, expôs, criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o então comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo. Você pode parar de pagar o ChatGPT agora mesmo, porque eu quero te fazer uma proposta muito melhor. Você pode ter acesso agora a uma inteligência artificial premium. Na verdade, eu não vou só te pagar o GPT-4, como eu vou te pagar 9 das melhores inteligências. Vamos lá. Tão grande no Brasil que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, vamos, gente, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. E devemos nos lembrar que aqueles oficiais generais que defenderam a Constituição, e como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados pelas bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Bastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Ainda ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. E aqui é uma outra questão importante, porque com o tempo as pessoas tentam minimizar
as atitudes criminosas. E várias vezes ouvimos que uma organização tabajara, porque, olha, deixavam as mensagens. Não. Obrigado, Elisa. Primeiro que não acreditavam que fosse possível, num país que, lamentavelmente, tem um histórico de golpes militares, que o poder civil, as instituições civis reagiriam. E segundo, que grande parte das mensagens foi apagada. Mas a tecnologia hoje, o trabalho bem feito da Polícia Federal, recuperou. Não conseguiu recuperar todas, mas recuperou grande parte. Doutor. Excelência, mil desculpas. O senhor fala por quem mesmo, doutor? Pelo Márcio Rezende Júnior. É que ele aparece em todos os slides e, como temos jornalistas, às vezes dá a impressão que ele estaria fazendo parte... Doutor, o senhor já explicou isso, doutor. Infelizmente, não dá para mudar os slides muito agora. Obrigado. Só para deixar muito claro. Muito obrigado. Ótimo. Questão de fato. Tá. Após o envio da carta, nessas conversas entre Correia Neto e Mauro Cid, Mauro Cid escreve, manda as observações. Correia Neto, após um palavrão, também parece que a característica dos militares golpistas é uma falta de educação aguda, para poder ser promovido, talvez. E dizia, porra, irmão, apaga aí essa parada, não combinamos de apagar? Depois a gente fala por ligação, ou seja, sabiam que estavam fazendo coisa errada, sabiam que estavam executando atos executórios criminosos. Após a reunião realizada em 28/11, a Procuradoria destaca o envio de 2 mensagens enviadas pelo acusado Fabrício Moreira de Bastos ao denunciado Bernardo Romão Correia Neto, com as conclusões e os objetivos. Aqui, doutor, em homenagem à combativa defesa, na verdade os nomes estão porque o item é de todos, mas realmente para o voto deve constar só o nome de quem está falando, né? Não de quem não é mencionado. Então, para a imprensa, nesses casos, o constituído do doutor, ele não está falando realmente, doutor. Então, aqui, 2 mensagens enviadas pelo acusado Fabrício Moreira de Barros ao denunciado Bernardo Romão Correia Neto. Veja, foi dito também da tribuna, né, que Bernardo Romão Correia Neto não teria enviado mensagem, não teria se comunicado, não teria tido conhecimento. Veja, são mensagens, uma enviada a 21h03, outra a 21h52, ideias, força. Falta de coesão dentro da força, de atuação de curtíssimo prazo, alterar isso, realidade, ações concretas no campo informacional. O Exército Brasileiro deverá falar com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário. Aí na outra, a mesma coisa, ações concretas no campo informacional, criação do gabinete de crise. Veja, nós não estávamos no Brasil... No dia 28/11 de 2022, ministra Carmen, nós não estávamos numa crise institucional. Ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral. Nós havíamos terminado as eleições. Data marcada para diplomação, normalidade democrática, a irresignação pelo resultado das urnas. Isso não é crise institucional. Todo aquele e os seus apoiadores, todo aquele que perde, seus apoiadores não gostam de perder, ninguém gosta de perder. Isso não é crise institucional, isso não justifica decreto de golpe, isso não justifica a criação de gabinete de crise. O Exército Brasileiro deverá falar nas mensagens com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário, Estado. Final desejado, estabelecimento de laços de confiança entre o presidente e o comandante do Exército. Centro de gravidade, Alexandre de Moraes. Por quê? Porque estava a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e já tínhamos marcado a diplomação, como determina a Constituição. Então, não há dúvida aqui que houve toda essa participação, há indícios suficientes
de autoria, há indícios razoáveis de autoria. Porque, além disso... Obrigado, Lavin Lula. Após a reunião dos integrantes da organização criminosa, a acusação ainda descreve, em 29/11/2022, o coronel Anderson Lima de Moura enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid para assinatura e núcleo 3. Desde o início, núcleo 1 e núcleo 3. O que demonstra aqui indícios mais do que razoáveis que havia uma organização criminosa. É isso aí, meus queridos e queridas.